Que tipo de julgamentos e apreciações você ouviu na sua infância, na sua adolescência, na sua idade adulta? Qual a opinião que as pessoas que cercavam o seu crescimento tinham a respeito de você? O que você ouviu sobre o mundo, sobre os relacionamentos, sobre a vida de um modo geral? Você acredita que esses julgamentos e apreciações estão aí guardados no fundo da sua mente? Quais os parâmetros você utiliza para julgar as pessoas, as situações, as relações humanas? Quais são os critérios que você utiliza para considerar se algo é bom ou ruim? Você se identificou com algumas dessas perguntas? Então assista esse vídeo. Na verdade, ele faz parte de uma série aqui do canal Odisseia, a série Compreendendo o Seu Humor. Nessa série, nós abordamos várias estratégias para você lidar de uma maneira mais saudável e mais inteligente com a sua dimensão afetiva, com o seu estado de humor, especialmente nesse tempo delicado em que todos vivemos. Em desenho industrial, o profissional costuma utilizar uma série de instrumentos para fazer os desenhos profissionais. A régua de circunferência, o gabarito, o transferidor de circunferência, todos são instrumentos não só para medir, mas sobretudo para desenhar, para transferir um desenho na medida exata. Talvez você não seja um desenhista industrial profissional, mas com certeza há um conjunto de réguas, de compasso, de transferidor, de medidor de circunferência, atuando na sua mente. Você também utiliza critérios para poder avaliar a você mesmo, o seu desempenho, sua personalidade, suas características pessoais, bem como para avaliar o ambiente, as circunstâncias, os acontecimentos da sua vida. E mais ainda, para avaliar as pessoas, seus familiares, as pessoas do seu relacionamento afetivo, seus filhos, seus pais, enfim, todos aqueles que estão próximos a você. Essas medidas são muitas vezes inconscientes. Você aplica esses instrumentos de medida sem perceber. Você estabelece regras para comparar, regras para avaliar se algo é bom ou ruim, se algo é justo ou injusto, regras para definir se você está feliz ou se você está infeliz, regras para definir se a sua vida está boa, se a sua vida está ruim. Já parou para pensar que talvez o grande desafio não esteja nem em você, nem nas pessoas, nem nos acontecimentos? Já parou para pensar que talvez o seu maior desafio esteja nesse conjunto de regras, regras que você aplica na vida? Ora, dependendo do instrumento que eu uso para medir, eu obtenho medidas diferentes. Alguém que tem uma régua medindo em metros
só vai obter múltiplos do metro. Alguém que tem uma régua que mede em polegadas vai obter somente múltiplos da polegada. As regras que você utiliza para medir a si mesmo, ao mundo e às pessoas são como redes de um pescador. Vamos lembrar disso. Um pescador que sai de madrugada em direção ao alto mar para pescar, ou que pesca num rio com uma rede, ele deve escolher adequadamente o tipo de rede que ele vai levar para essa pescaria. Por uma razão muito simples. Se você escolhe uma rede muito espaçada, é porque deseja pescar peixes maiores. Se você escolhe uma rede mais fechada, mais estreita, a sua intenção é pegar peixes miúdos, peixes pequenos. O tipo de rede que você usa define o resultado da sua pescaria. O tipo de peixe que você quer. Não dá para pegar todos os peixes. Não há uma rede que sirva tanto para peixes muito pequenos quanto para peixes muito grandes. É necessário tomar uma decisão. Tomada a decisão de qual rede o pescador levará para a sua pescaria, de certo modo, está delimitado o tamanho dos peixes que ele irá obter. Na vida, o fenômeno se repete. Nós utilizamos um conjunto de regras, de parâmetros que muitas vezes se expressam numa sentença lógica. Se isso, então aquilo. Se alguém fala com a voz baixa e de uma maneira pausada, então eu considero essa pessoa educada. Se alguém fala de modo pausado, então eu considero essa pessoa lenta. Se alguém fala de modo rápido, eu considero essa pessoa inteligente. Se alguém fala de modo rápido, então eu considero essa pessoa agitada. Percebeu as regras? É a mesma pessoa. Há uma pessoa falando mais rápido. Alguém pode interpretar que ela é inteligente, enquanto outra pessoa interpreta que ela é agitada. Dependendo da regra que você aplica para avaliar a fala e as qualidades da pessoa, você obterá resultados diferentes. A sua conclusão pode ser numa direção ou em outra direção. É como o pescador. Uma rede grande pega peixes grandes. Uma rede pequena pega peixes pequenos. As regras que você utiliza para avaliar, por exemplo, o seu relacionamento afetivo. Se o meu parceiro, a minha parceira fazem isso, eu considero que ele é carinhoso. Se o meu parceiro, a minha parceira não fazem isso, eu considero que ele não é carinhoso. Se ele ou ela faz isso ou deixa de fazer aquilo, eu considero que ele é atencioso ou não atencioso. Percebe as regras? Parâmetros, medidas que você aplica na pessoa que está se relacionando com você. E a partir desse gabarito, a partir desse esquadro, dessa régua, desse medidor de circunferência, você conclui se a pessoa é atenciosa ou não, se ela é carinhosa ou não, se ela te ama ou não,
se ela é violenta ou não, se ela é nervosa ou não. Você sentencia, julga, estabelece uma série de julgamentos e comparações. Através dessas regras, você também compara. Você compara os seus filhos entre si. Você compara os seus filhos com os filhos de outras pessoas. Você compara o seu companheiro, a sua companheira, com o companheiro ou a companheira de outra pessoa. Você compara o seu relacionamento afetivo com outros relacionamentos. Você compara a sua família com outras famílias. Percebe? Você compara a sua infância com a infância de outras pessoas. O que é uma infância feliz para você? O que é uma infância triste ou desafiadora? O que é segurança financeira para você? O que é segurança afetiva para você? Saúde, o que é? Percebe? Há uma multidão de regras operando inconscientemente em você. Na sua mente, se compararmos a sua mente a um palco, a um espetáculo de teatro, por detrás das cortinas, nos bastidores, estão suas regras, suas medidas, seus parâmetros, os modelos que você usa para avaliar. É com eles que você avalia se a sua vida vale a pena ou se ela não vale a pena. Se você é uma pessoa infeliz ou se você é uma pessoa infeliz. É por intermédio dessas regras, desses valores, que você conclui se vale a pena viver ou se não vale a pena viver. Se você nasceu para ser feliz ou se você nasceu para sofrer. Todas essas conclusões são fruto das regras, dos parâmetros que você aplica para avaliar. Uma parte fundamental da regulação do nosso estado de humor, da regulação socioafetiva, é entender, compreender, desvendar, descobrir essas regras que estão por trás das cortinas, que estão nos bastidores da sua mente. Não acredite que essas regras, pelo fato de estarem nos bastidores da sua mente, não estejam comandando o espetáculo. Porque, de fato, são essas regras que dirigem sua vida, que dirigem a maneira como você interage com você mesmo. Você se considera uma pessoa bonita ou feia? Você se considera uma pessoa inteligente ou burra? Você se considera uma pessoa atraente ou pouco atrativa? Você se considera uma pessoa divertida ou uma pessoa chata? Para chegar a essa conclusão, que regras você utiliza? Quais são os seus critérios? Entendeu? Não entendeu ainda? Eu vou explicar melhor. Se você se considera uma pessoa feia, quais os critérios você utiliza para definir beleza? Peso? Altura? Cor da pele? Tipo de cabelo? Quais são os critérios? O que é uma pessoa bonita nesses seus critérios? O que é uma pessoa feia nesses seus critérios?
Percebe que os critérios variam de pessoa para pessoa? Claro, isso é bastante óbvio. Talvez aquilo que não é tão óbvio é que os seus critérios mudam à medida que você se desenvolve como ser humano, à medida que você amadurece. Os seus critérios de beleza eram uns quando você era um adolescente. Hoje, na idade madura, seus critérios são outros. Quando você era criança, para você julgar, para você avaliar se uma outra criança era interessante ou não, você usava alguns critérios que talvez hoje, na maturidade, você não use mais. Talvez hoje os seus critérios para definir se uma pessoa é interessante ou não sejam completamente diferentes. Os critérios mudam. As regras mudam. Nesse ponto da nossa reflexão, precisamos pensar em algo que é vital para a nossa saúde mental, para a nossa felicidade, para o equilíbrio do nosso estado de humor, do nosso estado afetivo. O quê? Precisamos pensar nas regras destrutivas, nas regras disfuncionais. Ao longo do seu crescimento, desde que você era um bebezinho, você viveu situações muito peculiares. O que você viveu na sua infância é completamente diferente do que eu vivi. Mais ainda, o que você viveu na sua infância é completamente diferente do que o seu irmão, do que a sua irmã viveram, mesmo que vocês sejam gêmeos. A sua infância é única. Sua adolescência foi única. As experiências vividas na sua infância e na sua adolescência moldaram esse conjunto de regras que você carrega inconscientemente nos bastidores da sua mente. Talvez essas regras tenham sido úteis enquanto você era uma criança, enquanto você era uma adolescente. Mas hoje, elas se tornaram disfuncionais. Talvez hoje, no atual estágio da sua vida, da sua idade, do seu amadurecimento, do ciclo de vida que você vive, talvez essas regras sejam absolutamente limitantes, pouco saudáveis. Mais ainda, talvez essas regras estejam provocando um adoecimento mental em você. Você guardou regras, você cultiva regras que estão impedindo o acesso à felicidade, que estão te impedindo o acesso à saúde mental. É bom avaliar isso com todo cuidado. Avaliar esses critérios. Pense nesse momento na sua vida. Em todos os aspectos da sua vida. Relacionamento, saúde, situação financeira, situação social, situação intelectual, moral, família. Pense na sua vida de um modo sistêmico e global. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para esses aspectos da sua vida, que nota você daria? Mais importante do que a nota. E aqui está o objetivo desse vídeo. Mais importante do que a nota. Que critérios você está adotando para dar essa nota? Quando você dá nota 3 para a sua situação financeira,
Qual critério você está utilizando para dar essa nota? Quando você dá a nota 8, quais são os parâmetros? Mais importante que a nota são os critérios para pontuar, os critérios para medir. Muitas vezes, nós ficamos presos às avaliações, nossas e dos outros, especialmente a avaliação dos outros. O que os outros acham sobre a minha aparência? O que os outros acham sobre a minha orientação sexual? O que os outros acham sobre a minha cor da pele, sobre a minha etnia? O que os outros acham sobre a minha inteligência? O que os outros acham sobre a minha vida? Ficamos escravos de um conjunto de avaliações. E, frequentemente, essas avaliações são feitas por pessoas que nós amamos, por pessoas que fazem parte da nossa vida, desde o início dela. As avaliações que o seu pai fez sobre você são muito importantes. Você carrega essas avaliações sem perceber. As avaliações que a sua mãe fez sobre a sua pessoa, desde que você era criancinha, estão guardadas aí dentro de você, como uma brasa acesa, moldando a sua vida, moldando a sua mente, moldando o seu comportamento e moldando as suas escolhas. Avaliações feitas pelos seus familiares, avaliações feitas pelas pessoas com as quais você se relacionou afetivamente. Como seus parceiros ou parceiras te avaliaram? Você guardou isso. E nós carregamos toneladas de opiniões, toneladas de avaliações, algumas mais fortes, porque foram feitas por pessoas que nós amamos, pessoas que conviveram conosco, pessoas que fizeram parte do nosso desenvolvimento físico, psíquico, espiritual e emocional, e por isso essas avaliações têm um peso maior, e avaliações feitas pelo seu chefe, pela sua chefe, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de condomínio, pelos demais moradores do seu prédio, pelas pessoas da sua comunidade, pelas pessoas do seu círculo religioso. Nós carregamos todas essas avaliações. Carregamos nas costas um peso tremendo. O que nós não temos o hábito de fazer é avaliar, checar quais critérios foram utilizados para essas pessoas fazerem essas avaliações. Quando alguém na infância te chamou de magrelo ou de gordinho, de magrela ou de gordinha, qual critério essa pessoa utilizou? Como ela mediu isso? Talvez isso seja um trauma. Talvez você esteja carregando essa avaliação e ela está pesando na sua autoestima, pesando na imagem que você tem de você mesmo. Isso tudo demanda reflexão. É preciso autoconhecimento. É preciso fazer uma análise dessas regras. Não há regras boas ou ruins. Há regras funcionais e disfuncionais. Se as regras que você incorporou, se as regras que você utiliza estão te conduzindo para um estado de humor ruim, para um estado de humor negativo, se essas regras estão te afastando da felicidade, da serenidade, do seu auto-amor, da sua autoestima,
Então, essas regras são disfuncionais. Não importa se elas são racionais, se elas são lógicas, elas não servem mais. Elas estão mais te prejudicando do que auxiliando. Por outro lado, se essas regras te conduzem à felicidade, te conduzem ao bem-estar físico, emocional, psíquico e espiritual, então são regras funcionais. São regras que merecem ser mantidas. São regras que merecem ser cultivadas. Esse é o segredo desse aspecto fundamental, as regras, e do impacto que elas têm sobre a nossa vida, ou melhor, sobre a avaliação que nós temos da nossa vida. Por detrás das regras há algo ainda mais profundo, muito mais profundo, simples, sintético e muito, muito profundo. Quando alguém fez uma avaliação sobre você, seu pai, sua mãe, alguém que cuidou de você na infância, seus irmãos, seus parentes, as pessoas que estavam te cercando ao longo do seu desenvolvimento na infância e na adolescência, as pessoas que te cercam hoje, as pessoas das suas relações afetivas, as avaliações que essas pessoas fazem de você são guardadas como crenças. Crenças profundas, sintéticas, mas muito, 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 muito poderosas. Pode ser que você esteja vivendo com a seguinte crença: eu não mereço um relacionamento. Eu não sou uma pessoa interessante. Ou eu sempre serei abandonado, porque ao longo da vida todos me abandonaram. É a crença do abandono? É a crença da baixa autoestima? A crença de que você é burro, de que você é incapaz? A crença de que você não é carinhoso, de que você não sabe amar, de que você não sabe compreender? A crença de que você não nasceu para relacionamento, de que você nasceu para ser solitário? Crenças profundas. Como se formaram essas crenças? Como que elas se consolidaram no mais profundo da sua alma? E por quê? Por que você não enxerga essas crenças? Por que elas atuam de modo inconsciente? Por que essas crenças são forças poderosas que moldam toda a sua existência? Já parou para pensar nisso? Em algum momento, você se permitiu parar um pouco, não fazer nada, apenas para refletir quais são as suas crenças nucleares? Quando eu uso a palavra nuclear, eu me refiro à metáfora do átomo. No átomo nós temos um núcleo que é pequeno, muito pequeno, formado de prótons e nêutrons. E muito distante desse núcleo, uma nuvem de elétrons. Proporcionalmente, se o núcleo de um átomo fosse um meio de campo de um estádio de futebol, os elétrons estariam nas últimas cadeiras da arquibancada. A distância é enorme.
Do mesmo modo, suas crenças nucleares. Suas crenças nucleares são minúsculas, são frases, pequeninas frases. Seus comportamentos, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, seu estado de humor, são como uma nuvem de elétrons, distantes desse núcleo de crenças. Mas não se engane. A ciência do século XX descobriu que há uma energia estrondosa, absurda no núcleo dos átomos. Depois de descobrirem isso, desenvolveram a bomba atômica. A bomba atômica nada mais é do que a liberação dessa energia que está no núcleo dos átomos. De modo semelhante, no mais profundo da sua mente estão crenças nucleares. São como núcleos de átomos. Há uma energia poderosa nessas crenças. Alguém que acredita que não é inteligente vai fazer de tudo para comprovar que não é inteligente. Essa pessoa vai se boicotar a vida inteira. Ela vai começar curso e vai desistir. Ela vai começar a aprender algo e na hora que começar a ficar difícil, ela vai parar. Tudo para comprovar sua crença nuclear de que ela não é inteligente. Nós fazemos um esforço gigantesco para provar que nossas crenças nucleares estão certas. É uma energia poderosa que molda toda a sua existência. Se você acredita que homem não presta, adivinha como você vai se relacionar com os homens? Sabe como? Você vai se relacionar com todos os homens que cruzarem o seu caminho de uma maneira que não vai dar certo. Para quê? Para comprovar, para confirmar a sua crença nuclear de que homens não prestam. Você não quer. A última coisa que você quer na vida é encontrar um homem que seja bom e que coloque a sua crença nuclear em xeque. Tem muita energia emocional acumulada nas crenças nucleares. Ninguém quer contrariar suas crenças nucleares. Se você acredita que nasceu apenas para chorar, você vai fazer de tudo para chorar. Você vai se boicotar. Quando tudo estiver bom, você vai lá e vai destruir as relações, as posições, as oportunidades. Você pode estar no melhor emprego, você vai fazer de tudo para ser mandado embora. Você pode estar numa ótima oportunidade no seu empreendimento, você vai se boicotar e vai fazer o seu empreendimento fracassar. Por quê? Porque você tem que provar para você mesmo que você nasceu para chorar. É a sua crença. Tem muita energia emocional nela. Você quer provar para o mundo e para você que a sua crença nuclear é verdadeira. Pensando nessas crenças nucleares e na energia emocional que elas encerram, você pode estar pensando, é muito difícil mudar. É difícil mesmo. Mudar uma crença nuclear exige muita força de vontade, muita energia e muita estratégia. Mas elas não são imutáveis.
As crenças nucleares não são imutáveis, por uma razão muito simples. Em algum momento da sua vida, você incorporou essa crença. Foi em algum período do seu desenvolvimento, enquanto ser humano, que você agregou essa crença à sua mente, que você colocou essa peça no seu baú. Se você colocou, você pode tirar. Se você incorporou uma crença nuclear, você tem o poder de substituir. A palavra substituir é muito importante nessa reflexão que estamos fazendo sobre crenças nucleares e regras. E eu quero te apresentar, nesse vídeo, uma estratégia extremamente eficaz para você substituir crenças nucleares e regras. Quer ouvir a estratégia? Então pegue o seu caderno, a sua caneta e anote. Anote. Você vai precisar escrever, porque as crenças nucleares são inconscientes. Estão operando nos bastidores da sua mente. As regras também. Elas direcionam suas atitudes, suas palavras, seus comportamentos, sem que você perceba. É como um diretor que está por detrás das câmeras. As crenças nucleares são o roteiro. Elas representam a história que será encenada, o script. Se você não substituir o script, sua vida não vai mudar. É preciso, então, papel, caneta e anotar. Anotar. Comece a anotar. Toda vez que você julgar a si mesmo, a alguém, ou julgar uma determinada circunstância ou situação, anote. Qual critério você utilizou para esse julgamento? O meu vizinho é sem educação. Qual critério você utilizou para concluir que o seu vizinho é sem educação? O que é uma pessoa sem educação para você? Anota as regras. Sem educação porque não cumprimenta quando entra no elevador. Sem educação porque coloca o som alto. Sem educação porque tarde da noite não respeita o silêncio. Anota as regras. Quais são os parâmetros que você utiliza para julgar que o seu vizinho é sem educação? É importante você anotar e tomar consciência disso. Quanto mais consciente você estiver das regras que você está utilizando para avaliar a si mesmo, aos outros, ao mundo e aos acontecimentos, mais você estará consciente dessas forças que operam nos bastidores da sua alma. O mesmo vale para as crenças nucleares. Depois que você anotar essas regras, depois que você anotar esses parâmetros, meu vizinho é sem educação, faça um traço no meio e anote. E você? Você se considera educado ou mal educado? Você se considera inteligente ou não inteligente? Anote. O que você pensa sobre você? O que você pensa sobre a sua família? O que você pensa sobre os seus pais? O que você pensa sobre o seu parceiro afetivo? Anota numa frase, uma frase pequena, simples e certeira. Qual é a crença nuclear que você nutre sobre relacionamentos afetivos?
Qual é a crença nuclear que você nutre sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre felicidade, sobre beleza, sobre inteligência? Anota. Tenta fazer com que essa frase fique o mais sintética possível. Quanto mais sintética a frase, mais próximo você está da crença nuclear. Se você não anotar, você vai esquecer. Porque a crença nuclear, ela chega, ela aparece como um relâmpago, depois ela volta para a escuridão do seu inconsciente. Você não vê mais. Ela surge em um segundo, depois desaparece. Se você não anotar, você não tomará consciência das crenças e das regras que estão moldando a sua vida. Depois de um mês e meio, anotando diariamente, anotando as regras e anotando as crenças, você deve reservar um momento a sós para refletir. Para refletir sobre essas regras e sobre essas crenças nucleares. Se você ficar emocionado, se você chorar, se você ficar triste, não se espante. É natural. As crenças nucleares encerram uma energia emocional muito poderosa. Algumas delas foram forjadas quando você era um bebê. Tem certas frases que você está ouvindo desde que você está no útero da sua mãe. São frases poderosas. São crenças poderosas. Lidar com elas é mexer no âmago do seu ser. Isso pode te deixar abalado. É importante você reservar um momento a sós. É importante você reservar um ambiente com privacidade para que você possa olhar frente a frente essas crenças nucleares e essas regras. Mas o grande segredo da estratégia de hoje é: ninguém simplesmente retira uma crença nuclear ou uma regra. Não é assim que funciona. Crenças e regras podem ser somente substituídas, não retiradas. Se você retira simplesmente uma crença nuclear, fica um espaço vazio. O que acontece? Ela volta. Ela volta. Não há espaço vazio na mente. Não há espaço vazio no âmago da nossa alma. Ou você substitui, ou a crença, a regra, voltam a ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar. O segredo para mudar uma crença ou regra disfuncional, não saudável, é substituí-la por outro. Não se arranca, você substitui. Você olha para aquela crença que foi cristalizada ao longo da sua vida, e você coloca outra no lugar. E essa nova crença precisa ser cultivada. Precisa ser reforçada, até que ela se torne inconsciente, até que ela se torne automática. Quando você tem essa anotação, esse quadro das suas regras e das suas crenças, você começa a substituir com inteligência, com vontade, com disposição. Talvez, para substituir uma crença ou uma regra, talvez você tenha que fazer alterações na sua vida.
Talvez você tenha mesmo que fazer um exercício e perder peso. Talvez você tenha sim que retomar um curso que você abandonou e concluir para contribuir para a sua autoestima. Talvez você tenha que reformular mesmo alguns padrões de relacionamento na sua vida. Talvez você tenha que fazer algumas alterações profissionais. Mudanças deverão ser feitas. Porque crenças nucleares não são fantasias. Crenças nucleares estão alicerçadas em fatos. Crenças nucleares estão alicerçadas em experiências que você viveu ao longo da vida. Se você não viver novas experiências, você não forma novas crenças nucleares. Não é um processo mágico. Não tem uma varinha de Harry Potter que você usa para mudar crenças e mudar regras. Crenças e regras são construídas lentamente. Elas têm por base experiências, fatos, não só ideias. Não basta pensar num mundo melhor. Não basta pensar numa vida melhor. Não basta desejar uma vida melhor. Não basta cultivar pensamentos positivos. Mudanças terão que ser feitas. Novos hábitos terão que ser adquiridos. Sem isso, não haverá base para suas novas crenças nucleares, para suas novas regras. Mas acredite, é possível. É possível substituir. Grife essa palavra. Substituir. Se você adquiriu uma crença ou regra, por que não pode substituir? Por que não? O que te impede? Nada. Você pode. Você pode e deve substituir crenças e regras. Gostou dessa estratégia? Achou que ela é válida? Eu tenho certeza. Se a partir de hoje você aplicar com disciplina e empenho essa estratégia, você experimentará mudanças significativas no seu ser, no âmago da sua alma e na sua vida. Não deixe para depois. Comece agora. Assuma o leme da sua vida. Assuma a direção desse barco, dessa aeronave. Agora. Você pode e deve. E depois de substituída uma crença ou uma regra disfuncional, que não é saudável, você sentirá um alívio. Você perceberá que a sua vida começa a fluir como um rio caudaloso, de modo tranquilo, sereno. Não significa que você vai mudar o mundo. O rio não muda o percurso, ele se adapta. Quando ele encontra uma rocha, o rio desvia. A água encobre, passa pelo lado, passa por baixo, passa por cima. Ela se adapta, mas ela nunca interrompe o curso. E se inscreva no canal Odisseia no YouTube. Não deixe de verificar o grupo Odisseia no Instagram. Nós já temos mais de 30 mil pessoas. Acompanhe o projeto Odisseia. Temos lives diárias, temos o curso digital. É um projeto de desenvolvimento humano que já beneficiou milhares de pessoas. Só de alunos do curso digital, nós já temos mais de 4.000 pessoas. Eu tenho certeza que esse projeto pode também beneficiar o seu crescimento pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha com as pessoas que você ama, compartilha com as pessoas que você gosta.